Fala, torcedor do Verdão, feriado bastante agitado pelos lados da academia de futebol, tanto no mercado da bola quanto também nos bastidores do futebol. Isso porque dois jogadores do Palmeiras injustamente ali foram punidos e o Palmeiras vai tentar reverter essa situação. Com relação ao mercado da bola, aí sim, o próprio presidente ali do Botafogo, da SAF do Botafogo, admitiu que o Danilo pode sim vestir a camisa do Palmeiras e estamos bastante ansiosos. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa, galera. Bom, estamos de volta com um giro pelos clubes aqui no Brasil, porque tem sempre alguma coisinha. A turma pode estar parada, mas a notícia não para. Eduardo Afonso chegando com as informações do Palmeiras pra gente. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Um beijo pra você, abraço no Donk e no Jailson, no Fã de Esportes. É o seguinte, aqui no Palmeiras, um certo mal-estar entre o pleno do STJD, ou o próprio STJD e o clube. Por quê? Porque o Paulinho, naquela comemoração do terceiro gol contra o Flamengo na vitória por 3-0, fez alguns gestos considerados ofensivos à torcida do Flamengo no Maracanã. Ele foi julgado num primeiro momento, numa primeira instância, foi absolvido. Aí ontem o pleno do STJD fez um novo julgamento e o Paulinho pegou uma partida de suspensão. Jogo que será cumprido se o Palmeiras não recorrer em outras instâncias na partida contra o Coritiba, dia 22 de julho, no retorno do Campeonato Brasileiro. Palmeiras não gostou desse novo julgamento. Palmeiras já via uma relação meio estremecida com o STJD por algumas punições que foram impostas ao Abel Ferreira no decorrer das últimas temporadas, e essa é mais uma gota d'água que deixa bem desconfortável esta relação entre STJD e o Palmeiras. O clube ainda não decidiu se vai recorrer a outras instâncias para tentar retirar esta punição ao Paulinho. Outras informações importantes do Palmeiras nesta quinta-feira, feriado: Vitor Roque segue fazendo tratamento médico e ainda não está curtindo o período de férias como os demais jogadores que não estão na Copa do Mundo. O objetivo é que ele possa aproveitar esta parada, se recuperar plenamente e voltar na retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. Por falar em Libertadores, ontem a Conmebol divulgou datas e horários dos jogos contra o Cerro Porteño. Então vamos lá, dia 12 de agosto, 19 horas no Nubank Park, o jogo de ida, Palmeiras e Cerro Porteño. E uma semana depois, no dia 19, no Nova Ola, estádio do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, o jogo da volta também às 19 horas. Uma última informação do Palmeiras, Glaucio, acabou de subir agora lá no nosso site, o espn.com.br, com detalhes do Diego Garcia e do Francisco Laurents. Tem um empresário que está, o Pedro Raud, processando o Palmeiras. Ele está querendo aí o ressarcimento de dívidas não pagas entre 2017 e 2019 de o atacante Ian, que veio do Vitória para o Palmeiras. O jogador passou por vários outros clubes depois. Enfim, há uma dívida que está sendo procurada pelo empresário. O Palmeiras alega aí 4.275 euros, que daria 25 mil reais. O empresário diz, ele e a sua empresa, que é muito mais, e esse valor será discutido na FIFA agora, podendo o Palmeiras ter ou não prejuízo após essa ação impetrada pelo empresário. Glaucia. Boa, Edu, obrigada. Vou dar um tempinho pro Edu pular o muro lá, que ele já traz as informações do São Paulo pra gente também nessa quinta-feira. 0. Eu, sinceramente, discordo dessa punição do Paulinho, mas quem sou eu, né? Mas tá aqui minha opinião. Já do Gabigol é muito merecida, né? Sim. E assim, tem sido recorrente. E aí tem que ter uma questão de critério também pra mim, porque você teve o episódio do Alan, do André, que são iguais. Então, se os dois foram punidos por um jogo também, acho que seria injusto na questão... Se você pode discutir, acho que esse é um lance que deveria ter uma punição maior, ok. Mas daí você adota a mesma punição nos três casos. Acho que como tinha sido o padrão um jogo pro André, outro pro Alan, o André até pega 2 jogos, mas é no lance contra o Vasco, né? Que é uma entrada, é um episódio diferente. Aí do Gabigol acaba sendo justo porque, convenhamos, né? Ainda pro próprio torcedor, assim, já é indefensável o gesto obsceno, assim, já tá completamente errado em qualquer circunstância. Ainda pro próprio torcedor, aí é demais. E é recorrente, né, nas Os rodadas. caras esse ano, 2026, viu todo mundo com problema, ser punido. todo mundo com problema com documento nesse 2026, Olha, porque todo mundo cismou com isso, pô. Vamos É lá. inacreditável. Olha ela chegando aí. Vai falar do Botafogo? Ih, É, Jéssica Dias. é isso. Vambora, vamos saber das Olha lá, ó. atualizações. O tempo tá feio por lá. Chuva. Prepara o tempo, vai lá. Porque, afinal de contas, estamos falando de Botafogo e todo Nossa. dia é uma notícia
de bastidor. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda, minha amiga. Um beijo pra você. Oi, Glaucia, um beijo pra você, pro Jailson, pro Donk, fãs de esporte. Pois é, ontem, né, aconteceu uma entrevista coletiva ali do John Textor. O Botafogo se encaminha, sim, para vender 90% das suas ações. O Textor também, nessa coletiva de ontem, falou sobre o Danilo, o fato dele ter pedido, né, para não ser relacionado nos 2 últimos jogos que o Botafogo teve pelo Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a Copa. Ele, digamos ali, foi bem pesado nas palavras acerca do Danilo, disse que ele, de fato, deve parar no Palmeiras. Essas foram as palavras do próprio John Textor, e agora a gente fica aí com a repercussão dessa situação, né, os próximos episódios acerca de tudo isso envolvendo o Botafogo. É uma questão agora de pouco tempo para a gente saber se de fato essas ações vão ser vendidas. Lembrando que sempre tem justiça no meio, né, amigos? Sempre tem aquela questão de recorrer, sempre tem um novo embargo, sempre tem uma nova petição. E aí a gente vai atualizando por aqui, Glaucia. Combinado, Jéssica. Obrigada, minha amiga. Boa sequência para você, para nossa equipe aí nesta quinta chuvosa no Rio de Janeiro. Renan, e você, cara? Você acredita que perseguição do Palmeiras pelo STJD, né, pelos órgãos ali judiciários mesmo do futebol, que, enfim, já levaram ao 3º caso no ano, né, que acaba o STJD provocando ali uma punição que pro palmeirense principalmente surge um pouco incoerente e um pouco pesada, acima do tom. Você acha que é acima do tom, ou você acha que na verdade é do jogo e na verdade essa narrativa de perseguição é uma estratégia também para você tirar foco do campo e tudo mais que a gente sabe que rola no mundo do futebol? Bira, inclusive há uma outra narrativa por parte do Palmeiras, que o árbitro desse jogo contra a Chape, do jogo contra a Chape, que o Alan foi expulso e foi punido com 2 jogos, o árbitro Felipe Fernandes Lima, se eu não me engano, e o VAR desse jogo, que eu não vou me lembrar o nome, eles foram punidos também. E há uma narrativa por parte de algumas pessoas do Palmeiras que só há punição para árbitros nos jogos contra o Palmeiras. Certo? Então, dando a entender que os árbitros vão pressionados para apitar os jogos contra o Palmeiras. Foi isso contra o São Paulo ano passado, aquele do Abate Abel, e estão falando agora desse jogo também. Então, também há essa narrativa. E eu acho completamente desnecessária, completamente exagerada também, porque a gente sabe há muitos anos que a arbitragem no Brasil ela é limitada, para não dizer outra coisa, ela é limitada, só que para todos os times. Em alguns momentos favorece, e em alguns momentos elas prejudicam o seu time. Agora, do ponto de vista dessas 2 punições, especificamente falando, a do Paulinho eu concordo plenamente com o Gabriel. E você vê nesse lance, o árbitro vai indo atrás dele, falando alguma coisa para ele, tentando... calma na sua comemoração, tá atrás dele até agora, calma. O cara vai fazer o quê? O cara acabou de fazer um gol contra o Flamengo, você quer que ele faça o quê? Né? E tá ali, a hora que o Paulinho sai correndo aqui na direção da lateral, ele sai correndo atrás do Paulinho falando alguma coisa. Né? Eu, sinceramente, se não for alguma coisa assim, de que o cara cometa um crime, racismo, homofobia, esse tipo de coisa, cara, é coisa normal de comemoração, eu sou contra, sinceramente. E a punição do Alan, apesar de ser o normal para expulsão direta, né, como foi o caso dele, 2 jogos, cara, eu achei um lance assim, ele chega um pouco atrasado, ele não reclama, ele não arruma problema nenhum, sabe, com a arbitragem, ele não reclama, ele fica ali parado e tal, só faz aquele sinal ali para pedir para revisão do VAR. Eu acho exagerado esse tipo de punição, sabe, cara? O cara perder 2 jogos, não é um jogador violento, não é reincidente, né? Não é a segunda, terceira, quarta vez que ele provoca esse tipo de lance, então eu acho exagerado, sabe? Eu não puniria. Eu sei que tem a regra para 2 jogos, quando a expulsão é direta, né? Mas eu acho exagerado, cara. Eu acho que poderia analisar caso a caso. Um lance que ele chega atrasado, não é uma falta, nossa, que
pisou ali entre o pé e o tornozelo, e é normal, na velocidade do jogo, isso acontece toda hora, né? O Giovanni Augusto continuou no jogo. Eu acho um pouco exagerada essa punição pro Alan. Boa, Renan. Eu confesso que também acho que poderia analisar caso a caso, como você disse, e aí pegando carona até no que você comentou sobre a punição para o Paulinho, né, de uma comemoração, também um pouco na análise do Gabriel sobre, agora qualquer tipo de comemoração do visitante às vezes acaba caindo nesse lugar de provocação. Eu tava, antes da gente entrar ao vivo, acompanhando a final da NBA, né, e, cara, é super comum, os caras se provocam o tempo inteiro, o cara faz uma cesta, vira pro outro e começa a xingar, eles batem boca e tudo vai seguindo do jeito que é, né? Inclusive tem um termo, né, que é o trash talk, que os jogadores de basquete usam. E, cara, eu fiquei questionando isso até quando eu vi a pauta do nosso programa, né, sobre aonde que o futebol tá indo, né, e eu queria a análise de vocês, né, vou começar também com o Renan nessa. Renan, você acha que agora qualquer comemoração tá caindo nesse tom de provocação e o futebol tá cada vez mais, como que eu posso dizer, impaciente mesmo, né? Sem você poder realmente viver aquilo, né? Nesse lugar de politicamente correto, uma coisa mais quadrada, ou você acredita que de fato as comemorações estejam passando do tom? Porque me surpreende quando eu olho o futebol, a gente sempre pensa em improviso, em drible, em, sabe, o jogador deixando o outro no chão, e de repente a gente está aqui discutindo se uma comemoração ela merece ser punida ou não. O que você acha? Não, o termo o futebol tá ficando chato, ô Bira. A gente tá analisando comemoração, cara. O cara ficou um ano parado, mano. O cara ficou um ano parado, ele enfrenta o seu principal adversário, né? Dentro do ano, dentro da temporada, já foi no ano passado, com certeza será esse ano também, fora de casa, com 70 mil no Maracanã, com a história que ele carrega, né, de ter sido revelado pelo Vasco da Gama, outro grande, o maior rival, talvez, do Flamengo, né? O cara faz um gol e que ele faz? Ele fez o sinal ali direcionado para a torcida, ali estava a torcida do Palmeiras ali em cima, né? Para onde ele está virado ali, para onde ele está direcionando a comemoração, né, cara? O futebol tá ficando chato. A questão do improviso, aquele negócio, o cara não pode pisar na bola que toma cartão amarelo. Pô, cara, a gente tá tirando a liberdade do jogador de dentro do campo. Ali o Bandeira, lá na imagem, o Bandeira correndo atrás dele, falando alguma coisa para vai pra lá, não fala não faz nada não, que não. Cara, o cara, a emoção de um gol fora de casa, com 70 mil torcedores adversários, cara, a gente fica assim, porque no passado, quando eu jogava, até antes, principalmente antes, né, era muita provocação, né, cara? Principalmente quando tinha os clássicos. Tinha aposta, né? Apostazinha, se eu ganhar, você vai pagar o jantar. Vamos apostar cesta básica, vamos apostar alguma coisa pra gente. Era mó legal isso daí. Eu achava um entretenimento bacana pra dar aquela instigada, aquela inflamada num jogo importante, num clássico. Eu achava isso, sabe? E saudável, sem ofender ninguém, sem cometer nenhum tipo de crime. Eu achava isso super saudável. Aí os caras, pra chamar pra torcida, né? Pra falar pra torcida do Flamengo, os jogadores, aqui eles não vão fazer isso não. Daí eles dão uma de machão. Pô, chega lá, não vai ter o jogo aqui no Parque Antártica depois? Vai ter o jogo no Parque Antártica. Eles vão lá, fazem o gol e provocam da forma deles também, cara. Eu acho isso mó barato e tá acabando no futebol, né? Nos clássicos paulistas, isso tá muito difícil, porque é torcida única. Então piora a situação. Igual o Gabriel citou o São Paulo. São Paulo fez o gol contra o Corinthians. Só tem torcedor do Corinthians. Foi o Luciano, acho que fez o gol, né? O Luciano. Ele vai correr pra onde? Ele vai ficar, não posso comemorar, volta pro meio de campo, pega a bola, coloca no meio de... Não, pô. O cara tem que comemorar. O cara tem que tirar uma onda. O cara tem que zoar a torcida adversária, instigar o... É isso. O futebol é isso também. É um pouco disso, eu acho. E tá ficando chato, tá? É muito mimimi, na minha opinião. Repito,
se a pessoa não cometer um crime ali de racismo, alguma coisa assim, né? Que daí, pô, sou totalmente contra. Pô, fora isso, cara, eu acho saudável, eu acho que é do futebol, sabe? Essa provocação, igual você citou a NBA aí, o basquete, eu acho que essa provocação no esporte, ela é legal, instiga e é bom pro público, é bom pra todo mundo isso daí. Não, total. E é um gesto, né, de torcida organizada, enfim, que tem ali, né, uma ligação entre todos esses times, inclusive, que o Gabriel citou, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vasco. E eu também, cara, eu fico pensando que, assim, a imagem que a gente viu ali do Bandeirinha, né, meio correndo atrás do Paulinho, falando alguma coisa pra ele, parece um policial mesmo atrás de um criminoso. Tipo, ó, cara, volta pro seu canto, porque você não pode fazer isso, sabe? E o cara tá ali fazendo um gol, né? Então, aonde que, enfim, a gente caiu de estar nesse lugar também de reprimir tanto essa emoção do gol. Eu fico pensando também, pô, o árbitro tá lá em campo, por que ele não expulsou o Paulinho, então, entendeu? Porque não faz sentido expulsar. E aí depois o STJD precisa debater se aquilo é um gesto que feriu, enfim, desrespeitou alguém. Eu acho também que é muito complicado, porque é isso, foi absolvido, vai para. Aí depois tem o caso sendo recorrido ali pelo STJD, volta de novo a ser punido, enfim, fica uma bagunça. E também não tiro esse sentimento do torcedor palmeirense mesmo, de se sentir prejudicado, né, nessas situações, porque realmente fica essa confusão. Eu tô vendo, né, aqui nos comentários, no chat, e a maioria comentando isso, né, o Rafael Mancini falando, pois é, mas em nenhum dos erros a favor de Flamengo e Corinthians os árbitros foram punidos, só contra o Palmeiras. Aí outras pessoas levantando que, o caso foi julgado pelo mesmo juiz que está em todos os jogos do Flamengo de camisa, porque começa essas teorias da conspiração mesmo para tentar justificar, né, algo que parece um pouco injustificável. Mas, enfim, né, vou perguntar para você, Gabriel, na verdade, sobre se você acha que essa guerra de vaidades de Palmeiras e Flamengo também estão inflamando esse lugar de STJD e recorrer e tentar prejudicar o outro a todo custo, sem ser ali jogando bola. Pode falar, Renan. Ô Bira, e essa guerra fora do campo entre os dois maiores times do Brasil hoje, né, os que vão disputar de fato as competições e brigar pelos títulos nos próximos anos, como diz o Gabriel, ela começou ano passado, quando o Palmeiras é beneficiado naquele jogo contra o São Paulo, né? E ali, naquele dia à noite, o principal prejudicado daquele dia, que foi o São Paulo, já passou a não existir mais na história. Quando o Boto, diretor do Flamengo, o Flamengo estava jogando em Salvador, em Fortaleza, se eu não me engano, não lembro direito. Lá ele já começa a reclamação, o debate contra o Palmeiras, né? E a partir daí começa, de fato, de uma maneira mais forte, uma briga de bastidor. E que isso faz bastante diferença. A gente sabe disso. O futebol não é só jogado dentro das quatro linhas, ele não é só aquele que coloca mais bola lá dentro do gol. Não é tão simples assim, né? E na Espanha, como diz o Tirone, também acontece isso entre Real Madrid e Barcelona. E aqui tem acontecido, a partir desse momento daquele jogo do Abate-Abel entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, começa a ficar mais quente esses debates, essas reclamações, essa briga de bastidor começa a ficar cada vez mais forte entre esses dois clubes, né? E eu acho legal, né? Cada um defendendo o seu, mas essa briga ela deveria ser para o bem do produto no geral, do que todos participam. Porque senão vai ficar jogando os dois, vai ficar brigando os dois e o resto, né? Então essa briga de bastidor por arbitragem, por que não se juntam para ter uma arbitragem profissional, uma arbitragem mais qualificada, uma arbitragem que traz mais neutralidade para o jogo, né? Eu acho que eles poderiam, nesse sentido, trabalhar dessa forma. Não só vem a mim e vosso reino nada, né? Não é assim que funciona.
Fala, torcedor do Verdão. Acompanhamos aí a programação, a mídia praticamente toda unânime com relação às punições dos jogadores do Palmeiras, né? Torcedor, uma coisa muito injusta, viu, que tá acontecendo. Inclusive o Alan, né, tomou punição ali de 2 jogos. O Palmeiras com certeza vai recorrer. Inclusive, cabe até uma interpretação por cartão amarelo naquele lance. Várias pessoas ali não expulsariam o Alan, né? Mas é aquilo, torcedor. Palmeiras está tentando se fortalecer nos bastidores do futebol. Aquela vitória contra o Flamengo incomodou demais o time carioca, mas é aquilo. O Palmeiras continua forte. A Leila está tentando fortalecer o Verdão aí nos bastidores, porque dentro de campo a gente sabe da força e da qualidade do Palmeiras. Agora, com relação ao mercado da bola, também tivemos boas notícias ontem, né? Principalmente com a declaração ali do presidente do Botafogo, né, o John Textor, admitiu que sim, o Danilo pode vestir a camisa do Verdão. Ele não entrou em acordo com o jogador, inclusive o Danilo está até afastado do Botafogo, viu? Não joga mais pelo time carioca. Ele se recusou a jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de jogos, para sim vestir a camisa de um time aqui no Brasil. E aqui no Brasil, a Leila já deixou bem claro que ela cobre qualquer oferta aqui de clube brasileiro para a contratação do Danilo, que já demonstrou que quer sim vestir a camisa do Palmeiras mais uma vez. É um jogador muito identificado com a torcida palmeirense, com o time do Palmeiras. É uma cria da nossa academia, um jogador de bastante qualidade. Agora vai se valorizar demais na Copa do Mundo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que saber. Eu tenho certeza que nesses treinamentos, antes da estreia do Brasil na Copa, ele vai sim conquistar uma vaga de titular na seleção. Vai se valorizar demais, vai ser praticamente impossível não aparecer nenhuma proposta de clube europeu do primeiro escalão para o Danilo, mas se não aparecer, o presidente do Botafogo deixou bem claro que o destino dele com certeza vai ser o Palmeiras, cairia como uma luva ao nosso meio de campo, né? Agora, na minha opinião, torcedor, Palmeiras não deve fazer loucuras ali para contratar o Danilo, viu? Pagar 35 milhões, 40 milhões de euros, é muita grana. Lembrando sempre que o Verdão vendeu aí o Danilo naquela época para o futebol inglês por cerca de 20 milhões de euros. Contratar o mesmo jogador pagando praticamente o dobro, eu acho que sim, o Verdão teria que rever essa situação, né? Mas vamos acompanhar. Quem sabe, né, podemos aí chegar em um acordo e o Verdão possa sim anunciar o Danilo como seu novo reforço. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.